Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre progressão geométrica. Nós já falamos da progressão aritmética. Hoje vamos iniciar nosso assunto sobre progressão geométrica, que também é conhecida como PG. O que é progressão geométrica? Uma progressão geométrica, PG, é uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro, é resultado do produto do termo anterior com uma constante chamada razão. Na progressão geométrica, gente, a razão é indicada por Q, diferentemente da progressão aritmética, onde lá em PA a razão é indicada por R. Já em PG, a razão é indicada por Q. Então, aqui nós temos os números 1, 2, 4, 8 e 16. Se você observar, se eu partir daqui para cá, eu estou multiplicando por 2. Se eu partir daqui para cá, também estou multiplicando por 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, é isso que foi dito no enunciado, que cada termo é o resultado do produto dessa constante com o seu termo anterior. Para determinar a razão Q de uma PG, pegamos qualquer termo a partir do segundo e dividimos pelo seu anterior. Então, se nós pegarmos aqui esse 4, dividirmos por esse 2, vamos encontrar esse 2zinho, que é o 2 da razão. Então, qualquer termo a partir do segundo dividido pelo seu anterior vai te dar essa constante chamada razão. Então, vamos pegar aqui, ó. 16 dividido por 2 vai ser o quê? 8. Ou seja, se eu pegar 16 dividido pelo anterior, que é 8, eu encontro a razão, que é o 2. Então, para determinar a razão, você pode pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo seu anterior, que você acha a razão. E lembrando que tem que ser qualquer termo realmente. Se eu pegar 8 dividido por 4, vou obter 2. Se eu pegar 16 dividido por 8, vamos obter 2. Então, aqui nós temos dois modelos de como você faz para calcular a razão. E isso seguindo o exemplo que eu te dei. Tipos de PG. Uma PG pode ser dos seguintes tipos principais. Ela pode ser crescente, decrescente, constante, alternante ou oscilante. A PG crescente. A crescente, você observa que os números só vão aumentando. Então, por isso, eu vou dizer que ela é do tipo crescente. E detalhe, para eu descobrir a razão dessa PG, eu vou pegar qualquer termo a partir do segundo, dividir pelo seu anterior. Se eu pegar 16 dividido por 8, eu vou encontrar 2. Por isso, eu digo que essa PG é de razão 2. Decrescente. Decrescente, você observa que os termos irão o quê? Diminuir. Então, olha bem, se eu pegar aqui, ó, 8 dividido por 16, não dá para a gente fazer a divisão, mas dá para simplificar. Fica 8 sobre 16. Podemos simplificar por 8. Quando nós simplificamos por 8, vamos encontrar meio. Então, nesse caso, a PG, ela é do tipo decrescente. Os seus termos irão diminuir. PG constante. Na PG constante, você observa que todos os termos eles serão iguais. E pelo fato deles serem iguais, quando você dividir cada termo pelo seu anterior, você vai encontrar a razão 1. Ó, 3 dividido por 3. Vamos encontrar a razão 1. Isso vai acontecer porque todos os termos são iguais. Por isso o nome de constante. Alternante ou oscilante. Você observa que na PG, alternante ou oscilante, os sinais vão sendo intercalados, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por isso o nome alternante ou oscilante. Se quisermos descobrir a razão dessa PG, vou pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo seu anterior. 16 dividido por menos 8, razão menos 2. Se eu pegar 4 dividido por menos 2, também vai dar menos 2. Então, nós temos aqui exemplos de PG crescente, decrescente, constante, alternante ou oscilante. Tipos de PG. A PG é crescente quando
quando o primeiro termo, que é o A1, for maior que zero e, no caso, a razão for maior que 1. Ou também pode acontecer do primeiro termo ser menor que zero e a razão ser um número maior que zero e menor que 1. PG decrescente, quando o primeiro termo for maior que zero e a razão, no caso Q, for um número maior que zero e menor que 1. Ou você pode ter o primeiro termo menor que zero e a razão pode ser maior que 1. Alternante ou oscilante, quando a razão for um número menor do que zero. Constante ou estacionária, quando a razão for exatamente igual a 1. Então, a constante, gente, também pode ser chamada de estacionária. Observação: toda PG constante também é uma PG constante de razão igual a zero. Então, desculpa, toda PG constante também é uma PA constante de razão igual a zero. Então, se a PG for constante, a razão dela vai ser 1. E se ela for uma PG constante, ela vai ser uma PA, e no caso da PA, a razão vai ser R, né, gente? Igual a zero. E singular, quando a razão Q for igual a zero e o primeiro termo também for igual a zero. Observe que até agora nós não tínhamos falado do primeiro termo sendo zero. Se o primeiro termo for zero e a razão for igual a zero também, dizemos que ela é do tipo singular. Isso são as classificações da PG: crescente, decrescente, alternante ou oscilante, constante ou estacionária, e também pode aparecer na forma de PG singular. Aqui estão mais alguns exemplos de progressões. E aí iniciou-se as progressões e esse vermelhinho é o que foi completado, é o termo que estava faltando. Então, aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32. Se nós pegarmos 32 e dividir por 16, vamos obter quem? 2. Então, se eu pegar o 32 e multiplicar por 2, obtenho o 64. Nesse caso, a gente observa que estão aumentando os termos. Se os termos estão aumentando, eu vou dizer que é uma PG do tipo crescente. E aí, aqui, ó, menos 81, menos 27, menos 9, menos 3. Você observa também que os números estão aumentando, que o número negativo, quanto mais próximo ao zero ele chegar, ele vai se tornando cada vez maior. Se nós pegarmos menos 9 e dividirmos por menos 27, menos dividido por menos, mais. E aí, vamos simplificar 9 por 27, vamos obter 1/3. Então, como os números estão aumentando, eu também digo que essa PG é do tipo crescente. 1.000, 500, 250, 125. Aqui a gente já observa que os números estão diminuindo. Tá vendo? Ó, metade de 1.000, 500. Metade de 500, 250. Metade de 250, 125. Então, a razão é meio, a metade. Sendo assim, se os números estão diminuindo, eu vou dizer que a nossa PG é do tipo decrescente. Menos 10, menos 30, menos 90, menos 270. E aí, o que acontece? A gente observa que está sendo multiplicado por 3. E cada vez mais o número ficando cada vez menor. Então, se os números estão ficando menor, a razão foi 3, que nós acabamos de falar, os números estão ficando cada vez menor, eu digo que ela é do tipo decrescente. Aqui, ó, 5, menos 10, 20, menos 40, 80, menos 160. Então, se eu pegar aqui 20 dividido por menos 10, vamos obter menos 2. É a razão. E o que a gente observa? Os sinais estão sendo opostos, positivo, negativo, e assim foi. Então, eu digo que ela é do tipo alternante, PG alternante. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Observe que todos os termos são 8. Então, a razão Q é igual a 1, porque 8 dividido por 8, 1. Se a razão Q é igual a 1, a PG é do tipo constante. Então, pessoal, observe que cada termo após o primeiro é igual ao anterior, multiplicado sempre um mesmo número. Esse número é chamado de razão, que foi o que aconteceu aqui, ó. Se nós pegarmos o 8 e multiplicar por 1, vou obter 8. Então, eu vou pegar cada termo, multiplicar por essa constante, que é a razão, vou obtendo os próximos termos. Ok?
Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre progressão geométrica.